Em qualquer época que tivesse nascido, Charles Manson teria sido um homem mau. Mas as peculiaridades e únicas circunstâncias dos anos de 1960 deram a ele e a seus crimes uma simbólica ressonância. Ou seja, viver naquela época propiciou que o seu comportamento vibrasse numa frequência própria, com maior amplitude e alcance. Drogas, amor livre, dissidência política, rebelião juvenil contra o sistema, os discursos inflamados de Malcolm X, os discursos de paz de Martin Luther King, o assassinato de John Kennedy. Aquela época foi o ambiente perfeito para Charlie. O caos que podia ser cheirado nas ruas fez florescer seu poder de manipulação. E isso, combinado com sua malevolência, se transformou numa mistura altamente volátil. A América jamais seria a mesma. Hollywood jamais seria a mesma. Eu sou Dani Brandão e esse é o quadro Criminal Minds, onde nós falamos de True Crime e vamos tentar desvendar as mentes mais perversas do mundo, os grandes psicopatas. E hoje eu vou te levar para trás da fita amarela, na glamourosa Hollywood dos anos 60, para conhecer Charles Manson e sua família. Se você gosta desse conteúdo, já deixa o seu like, se inscreva no canal, não se esqueça de tocar o sininho das notificações, aciona lá para você não perder nenhum conteúdo. Vou deixar minhas redes sociais aqui no box de descrição, que lá eu notifico por lá sempre que tiver vídeo novo. E recados dados, por trás da fita amarela. De artista frustrado a líder de uma seita assassina, Manson foi talvez um dos criminosos mais emblemáticos do século XX. Seus crimes, praticados no final da década de 1960, entraram no imaginário popular desde então. Carismático e persuasivo, Manson transformou o seu julgamento no início dos anos 70 em um grande espetáculo televisionado, um dos primeiros do tipo, e foi acompanhado por milhões de pessoas. Charles Miles Manson nasceu em 1934 em Cincinnati, Ohio, e cresceu com os tios religiosos no vilarejo de McMaken, na Virgínia Ocidental. Charles via a mãe, que o teve com apenas 15 anos de idade, apenas quando a visitava na prisão. Na escola, ele se metia em brigas, mentia descaradamente e tinha um interesse obsessivo por facas. O garoto passou boa parte da adolescência em reformatórios e internatos para jovens delinquentes. Em 1955, ele se casou com uma mulher chamada Rosalie Willis. E nessa época ele até tentou levar uma vida dentro da lei, mas não deu certo. Logo ele passou a roubar carros, o que o levou para a cadeia, após uma fuga mal sucedida para
Los Angeles. Manson, nas celas, enquanto preso, teve seu interesse pela música despertado, especialmente depois que ele descobriu os Beatles. Os Beatles. Então, em 1967, livre e atraído pelo movimento hippie, Charles foi para São Francisco, na Califórnia, onde usou todo o seu carisma para atrair um grupo de hippies, do qual ele era líder e uma espécie de guru, dando início à sua própria seita, a família, onde ele pregava sua própria mistura de ensinamentos religiosos excêntricos, onde drogas e orgias, por exemplo, eram comuns diariamente. Manson abusava do carisma que ele tinha. Todo psicopata é carismático, de alguma forma, para atrair jovens, a maioria mulheres, que pudesse seduzir e controlar facilmente. Em 1968, o grupo foi para Los Angeles e conseguiu abrigo na casa do baterista dos Beach Boys, Dennis Wilson. Sim, ao se aproximar de um dos maiores artistas do rock da época, Manson queria emplacar suas próprias composições. Ele inclusive dizia que ele seria mais famoso e mais conhecido que os próprios Beatles. Em 1968 ainda, a família Manson, viajando por vários lugares da costa oeste, acabou criando uma base no Rancho Spam, em Los Angeles. Lá eles se estabeleceram, ouvindo os ensinamentos espirituais de Charlie, usando drogas e ficando ao lado dos magnatas da música. Dessa forma, Charlie esperava que esses famosos, especialmente Dennis Wilson, o ajudasse a se tornar um grande músico. Mas ele não tinha talento nenhum. E, por um breve tempo, as coisas transcorriam normais. Porém, no ano seguinte, tudo se transformou. Mas vamos voltar a 1968. Enquanto vivia no Rancho Spam, Manson, que cultivava uma amizade com o Dennis Wilson, baterista dos Beach Boys, viu uma oportunidade de realizar as suas ambições de ser um grande artista musical, de ser um fenômeno nas paradas de sucesso, de ser famoso, de ser um grande cantor e compositor. Tanto quanto, ou mais, como ele mesmo dizia, que os próprios Beatles. Assim, Wilson e os Beach Boys acabaram gravando uma das canções de Manson e, por um momento, o ex-presidiário sentiu-se mais perto de fazer parte da glamurosa sociedade de Hollywood. Porém, o
produtor musical de Dennis Wilson e dos Beach Boys, rejeitou Manson. Terry Melcher era o empresário dos Beach Boys e ele viu claramente que Charles Manson não tinha talento nenhum para música. Então ele se recusou a oferecer a Manson um contrato de gravação dos sonhos do psicopata Charles Manson. E, na sua mente psicótica, paranoica, Manson começou a acreditar que era vítima de uma perseguição por parte do empresário, do Terry Melcher. Assim, o sucesso não veio e a família se mudou para uma fazenda na Califórnia. Lá, Manson praticava jogos e dinâmicas para transmitir sua filosofia ao restante do grupo. Ele acreditava ser uma espécie de messias e que o grupo estaria a salvo de uma iminente guerra civil racial, a Helter Skelter. Enquanto isso, fazia lavagem cerebral com LSD nos seus seguidores para que eles permanecessem leais e controláveis. No meio do ano de 1968, Manson estava mais agressivo que nunca, porque ele acreditava piamente que havia matado um traficante que seria membro dos Panteras Negras, que era um grupo que lutava pela liberdade civil dos afro-americanos nos Estados Unidos. Então, para sair do foco dos Panteras, Manson começou a planejar uma série de assassinatos de brancos ricos de Los Angeles. E a ideia era de que os crimes fossem atribuídos aos Panteras, o que culminaria, por sua vez, na guerra civil racial, onde os afro-americanos sairiam vencedores, mas não teriam capacidade para sobreviver sem a liderança de ninguém mais, nada menos que Charles Manson. Totalmente psycho. O grupo se mudou novamente depois disso. Agora estavam morando no Rancho Baker, que fica no Vale da Morte, no deserto da Califórnia. E lá, Manson isolou completamente a família, controlando todo o acesso ao mundo exterior. Eles não tinham conhecimentos da Guerra do Vietnã e nem do movimento pelos direitos civis dos negros, liderados pelos Panteras Negras. Então, em janeiro de 1969, eles voltaram para Los Angeles, lá para o Rancho Spahn, onde a paranoia de Charles aumentou. Então, logo a atmosfera do Rancho Spahn mudou rapidamente de relaxada e despreocupada para tenebrosa, onde os membros da família, inclusive, tinham acesso a armas de fogo e cometiam vários crimes. No verão de 1969, os seguidores de Manson concordaram em acender a revolução Helter Skelter e pesar o desejo de Manson de vingança sobre as pessoas, que era, claro, levado pela rejeição anterior de Terry Melcher, o empresário dos Beach Boys.
Era apenas uma questão de tempo até que Manson e sua ideologia perturbada instruíssem seus seguidores a realizar uma série de assassinatos que chocaram o mundo. No dia 9 de agosto de 1969, 4 membros da família, liderados por Susan Atkins e Tex Watson, invadiram a casa da atriz Sharon Tate, que estava em ascensão em Hollywood e era casada com o diretor de cinema Roman Polanski. Ela, na época, estava com 4 hóspedes na casa, grávida de 8 meses, e o seu marido, Roman Polanski, estava em uma viagem para a Europa a negócios. Tate, enquanto lutava pela vida e implorava pela vida do seu filho que estava para nascer, perdeu a vida com 16 facadas. O sangue da atriz foi usado para escrever a palavra porco, pig, em inglês, na porta da frente da casa. No total, todas as 5 vítimas foram esfaqueadas 102 vezes. No dia seguinte, dia 10 de agosto, a família rendeu o casal Leno e Rosemary LaBianca, que eram donos de uma rede de supermercados em Los Angeles. Nessa noite, Manson ficou no carro enquanto os outros tiravam a vida do casal e usaram o sangue do casal para escrever a palavra guerra, war, no corpo do Leno LaBianca. Charles planejava continuar aterrorizando Hollywood. Ele não queria parar por aí, não. Entre suas futuras vítimas planejadas estavam ninguém mais nada menos que o cantor Frank Sinatra e a atriz Elizabeth Taylor. O homem realmente era um psicopata. Junto com Manson, a família teria cometido 35 mortes. A maioria não foi julgada por falta de provas ou porque posteriormente eles já haviam sido condenados pelos assassinatos, que foi conhecido como o caso Tate LaBianca. Porém, a família, só foi presa em dezembro de 1969 e por causa de um outro crime completamente diferente, roubo de carro. E isso porque a Susan Atkins, que estava presa, não conseguiu ficar de boquinha fechada e ficou meio que se gabando para as companheiras de cela do que havia feito com Sharon Tate, seus convidados, e o casal LaBianca. Elas, as companheiras de cela, ficaram horrorizadas, assustadas e já tinham conhecimento das mortes. Levaram o assunto à polícia e então o grupo foi preso. No julgamento, o promotor foi Vincent Bugliosi e ele apresentou aos jurados o motivo do crime, que foi amplamente aceito. A teoria do Helter-Skelter. No julgamento, Manson, que já apareceu com uma suástica tatuada na testa, se gabava para as câmeras, se exibia e se dizia inspirado por artistas como os Beatles, que teriam supostamente inserido mensagens subliminares sobre a guerra racial na música Helter Skelter.
Charles Manson chegava a dizer que o álbum branco dos Beatles, onde essa música estava, a Helter Skelter, traria uma espécie de quebra-cabeças com revelações codificadas, prevendo a proximidade do confronto racial nos Estados Unidos. Ao todo, Charles Manson participou direta e indiretamente de 9 mortes. Como resultado, Charles Manson e os membros da família foram condenados à morte por seus crimes. Pegaram a pena capital. Manson foi condenado somente como autor intelectual dos crimes. Mas ele dizia: como eu posso ser condenado por isso se eu nunca matei ninguém? Porém, o autor intelectual sempre é condenado à mesma pena que os perpetradores. Só que em 1972, o estado da Califórnia aboliu a pena de morte, a pena capital. Então, a pena capital foi comutada em prisão perpétua para Charles Manson e os membros da família que efetivamente participaram dos atos criminosos. Por fim, Charles passou a vida na prisão estadual da Califórnia. Maior parte da vida dele ele passou preso. Vocês lembram? Desde a adolescência. E na cidade de Corcoran, antes de morrer de causas naturais, em 19 de novembro de 2017, aos 83 anos. Para quem gosta de uma boa leitura a respeito do tema, eu indico os livros que eu vou deixar aqui na descrição do box. The Life and Times of Charles Manson, do Jeff Ginn. Podem encontrar na Amazon, links abaixo. E o livro Helter Skelter, The True Story of the Manson Murders, do promotor Vincent Bugliosi. Todos os 2 livros podem ser encontrados na versão em português. O primeiro, do Jeff Ginn, a tradução em português é literalmente A Vida e os Tempos de Charles Manson. E o do Vincent Bugliosi, Helter Skelter, a verdadeira história dos assassinatos de Manson. Links na descrição, encontram na Amazon. Para quem gosta de um filme, eu indico o filme Era Uma Vez em Hollywood, do Quentin Tarantino, que vocês podem assistir na Amazon Prime. E ainda indico a série Mindhunter, da Netflix, que é baseada nos primórdios da investigação comportamental no FBI, e realmente tem uma entrevista com o Charles Manson, os agentes do FBI originais, né, os que começaram o Departamento de Ciência Comportamental, também conhecido como BAU, no FBI, realmente entrevistaram Manson. E tanto no livro quanto na série, o Charles Manson é interpretado pelo ator australiano Damon Herman. Vale a pena assistir. Se você gostou desse conteúdo, vá lá, confira o filme, a série. Compre os livros se gostar de uma boa leitura. Muito obrigada por assistir até aqui. Se você gostou, por favor, deixe seu like, se inscreva no canal,
acesse o sininho de notificações, compartilhe o vídeo para quem gosta desse tipo de tema e não perca semanalmente o quadro Criminal Minds por trás da fita amarela, aqui no Dani Brandão. Tchau, pessoal. Uma boa noite.